Sistemática filogenética. Sistemática é o ramo de estudo da biologia que busca compreender as relações de parentesco evolutivo entre os diversos seres vivos, né? Entre a biodiversidade. Entender como essa classificação ela ocorre no contexto evolutivo. Lembrando que a classificação biológica ela é uma classificação hierárquica, ou seja, ela se baseia em categorias maiores a categorias menores, desde lá o domínio até a unidade básica, que é a espécie. E esses agrupamentos, eles se baseiam em ancestralidade comum. A partir do momento que se reconhece um ancestral comum entre diferentes grupos, é possível realizar essa classificação, desde o reconhecimento de ancestrais mais antigos até ancestrais mais recentes. Surgiram várias escolas de sistemática que se baseiam em fundamentos distintos. As mais conhecidas são aquelas que se baseiam na classificação evolutiva e aquela que se baseia na classificação filogenética, que também é chamada de cladística. A grande diferença entre elas duas é que a escola filogenética, ou seja, a classificação filogenética, ela utiliza métodos, técnicas, análises que são robustas, distintas das análises realizadas pela Escola de Classificação Evolutiva, e todos esses métodos, esse conjunto de análises, estatísticas, inclusive, tomam por base caracteres anatômicos, comportamentais, fisiológicos, moleculares, e através da comparação entre esses caracteres, essas características, entre os diferentes grupos que se pretende estudar, com base nessas análises que lança-se mão nas escolas de cladística, é possível propor hipóteses de parentesco evolutivo, de relação entre diversos organismos vivos. Vale ressaltar aqui para vocês que nós vamos estudar os seres vivos com base na classificação filogenética. Bem, sabemos que a espécie é a unidade básica de classificação, mas o que é uma espécie? Segundo Mayr, espécie ela se define como um conjunto de populações que se intercruzam e são isolados reprodutivamente de outros grupos. Então, essa definição é uma definição biológica de espécie proposta por Mayr. Mas existem diversas outras definições de espécie, inclusive a definição de espécie em um contexto filogenético também. Mas essa cabe para que a gente possa entender o nosso conteúdo a seguir. Conhecendo, então, a definição de espécies, cabe, então, saber como é que elas surgem, como é que surgem novas espécies. Elas surgem por processos de especiação. Existem, basicamente, dois processos de especiação. São eles, a anagênese, no qual mudanças graduais se acumulam ao longo do tempo em uma população em função de mudanças no ambiente em que aquela população ela se encontra. E o outro tipo de especiação é cladogênese. Nós vamos falar dela muito mais a partir de agora. Para que ocorra a cladogênese ou um evento cladogenético, é necessário que haja ruptura da população original, ruptura dessa continuidade da população original, fazendo com que essa população ela seja subdividida em duas, outras ou mais, que não possam mais trocar genes, ou seja, essas populações vão estar reprodutivamente isoladas, elas não vão poder se cruzar mais, tá? Por isso que ao longo do tempo surgem duas ou mais espécies. Sabendo disso, eu trouxe para vocês um exemplo de um processo de cladogênese com o surgimento de uma barreira. Imaginem que eu tenho uma população aqui original de caramujos com a sua variabilidade genética, né? Percebam que existem caramujos de cor amarela, existem caramujos de cor rosa. Imaginem que surge um rio no meio, separando essa população, né? Então, esse evento, essa ruptura da continuidade devido a uma barreira, que aqui é uma barreira geográfica, ela promove a separação dessa população em duas outras populações. Com o passar do tempo, fatores intrínsecos a cada uma das regiões vão atuar, gerando diversas pressões seletivas. Diferentes pressões seletivas vão fazer com que apenas os indivíduos que estão aptos a sobreviver em cada uma das circunstâncias, sob cada uma das pressões, sobreviva, a depender do ambiente em que ele está. Então, percebam que aqui no nosso lado direito, apenas os caramujos de cor amarela sobreviveram, já que no lado
No lado esquerdo, apenas os caramujos de cor rosa sobrevivem, porque esses estão aptos nesse ambiente, sob essa circunstância, sobre essa pressão seletiva que aqui foi imposta. Então, se eles estão reprodutivamente isolados, o que vai acontecer? Eles vão reproduzir e, se reproduzindo, vão gerar cada vez mais indivíduos com características que são semelhantes às suas próprias características. Ao final do processo, nós teremos duopulações com uma variação que lhe é pertinente, com uma variação que lhe é característica, no entanto, muito mais parecida entre si. Um exemplo prático de um evento cladogenético pelo surgimento de uma barreira é o caso da separação dos macacos prego do gênero Sapágios, que ficam de um lado e do outro do Rio São Francisco. Se vocês perceberem, aqui por onde passa essa linha é o Rio São Francisco. De um lado, a gente encontra algumas espécies de sapágios, macaco prego galego, macaco prego do peito amarelo, e do outro, a gente encontra outras espécies de macaco prego. Esse é um exemplo claro de um evento cladogenético. Mas então, sabendo o que é cladogênese, a gente agora pode entender como são representadas essas relações de parentesco entre os diferentes grupos. Elas são representadas através de um diagrama chamado de cladograma, porque é um diagrama de ramos. Como é que ele é montado? Percebam que eles representam hipóteses evolutivas. Eles são uma representação hipotética, ou seja, ele está sujeito à mudança ao longo do tempo, conforme surjam mais dados, maiores informações, o conhecimento sobre aqueles organismos se amplie. Conforme esse conhecimento ele seja ampliado, esse cladograma ele pode ser modificado ao longo do tempo. Então, novas comparações, novas análises podem propor novas hipóteses. Esses cladogramas, pela própria estruturação em formato de ramos, eles podem ser chamados também de árvores filogenéticas. Então, cladograma, muitas vezes, ele surge como sinônimo de árvore filogenética, se for baseado naquelas análises da classificação filogenética que eu me referi para vocês há um momento atrás. Bem, como é que é montado um cladograma? Ele é montado com base em todos aqueles dados que eu já citei, em dados anatômicos, em dados fisiológicos, comportamentais, moleculares. Todas essas informações são úteis para se comparar os diferentes organismos que a gente pretende estudar. E a partir dessa comparação, a gente tem a possibilidade de inferir quais os ancestrais comuns entre esses grupos. E os ancestrais comuns vão representar exatamente o ponto de divergência entre eles.